A estrutura básica do espanhol é uma das coisas mais importantes que você precisa aprender para conseguir se comunicar nesse idioma. Por isso, hoje você vai aprender os pronomes pessoais em espanhol e também sobre o verbo ser e estar. Então, para começar, os pronomes pessoais são aqueles mesmos que a gente fala em português. Eu, você, ele, ela, nós, eles, elas e vocês. Mas em espanhol tem muito mais pronomes do que a gente tem em português. Então vamos conhecer cada um deles. Primeiro, para eu falar eu em espanhol, nós falamos yo. E aqui a gente tem três pronúncias diferentes, porque existem regiões diferentes do mundo hispânico. Então a gente pode pronunciar yo, yo e yo. E aí vai depender de como as pessoas no lugar que você vai estar visitando, elas vão falar. Show é muito comum na Argentina. E yo é espalhado por toda a América Latina e pela Espanha também. Isso vai acabar determinando o seu sotaque em espanhol. Então, se você quiser falar mais parecido com os argentinos ou então os uruguaios, você vai falar show. Agora, se você gosta de Joe, você pode falar com Joe. Se você gosta de Yo, você pode falar com Yo também. Então, nós temos você, que esse é um assunto polêmico, porque nós temos três maneiras de falar você. Nós temos tu, que é a maneira mais comum que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, com nossas amigas, com os nossos familiares, é, enfim, com pessoas que são próximas a gente. E nós temos os ter, que é uma maneira mais formal. Os T a gente vai utilizar onde? No mercado de trabalho. Então, por exemplo, se você está atendendo alguma cliente, se você é comissária de voo, por exemplo, é muito importante que você use no pronome os ter, porque você está tratando essa pessoa com muito, muito respeito e com a formalidade que o trabalho pede. Os T a gente poderia traduzir também como o senhor ou a senhora em espanhol. Então, se em português você utilizaria o senhor ou a senhora, você vai utilizar os ter em espanhol. E aí vem o terceiro pronome de você, que é utilizado na Argentina, que é vos. Então você vai, se você for assistir alguma novela argentina, você vai perceber que eles falam vos. E aí tem toda uma conjugação diferente. Calma aí que a gente vai aprender a conjugação de tudo isso. Tô falando para vocês que em espanhol tem muito mais pronomes do que em português. Vamos pro pronome ele. A gente fala ele, apesar que tem esse acento no e, a gente fala mais fechado. Nós falamos ele, Édia, e aqui a gente também vai ter três pronúncias diferentes, porque assim como o Y, a gente pode pronunciar jo, yo e sho, o Édia a gente pode pronunciar Édia, Esha e Elia. E aí, geralmente, quando você for falar yo, você fala Elia, como se fosse um L e um H. Então, yo, Elia. Se você vai falar yo, então você tem que falar ella. E se você fala sho, você tem que falar ella. Temos nós, que é nosotros. E algo interessante sobre o espanhol é que nós temos nosotros no masculino e nosotras no feminino. Temos eles, que é ellos, a mesma coisa. Ellos, ellos, ellos. E elas, que é Édias, Echas e Élias. Por último, a gente vai ver o pronome vocês, que também tem mais de um pronome para falar vocês. Nós temos os teres, que é o mais comum. Então, geralmente, a maioria das pessoas, elas memorizam as conjugações com os teres. Mas, se você for para a Espanha, é muito importante que você memorize a conjugação de vosotros. Nem que seja só para entender, não precisa memorizar para você falar, mas memorizar para você entender que a pessoa está falando no pronome vocês. E assim como nosotros, ele também tem o feminino, então a gente fala vosotros ou vosotras. E aí, essa parte do vídeo, eu quero que vocês deem um print nessa tela para vocês ficarem repetindo várias e várias vezes.
Yo, tú, usted, vos, él, ella, nosotros, nosotras, ellos, ellas, ustedes, vosotros, vosotras, para vocês memorizarem assim bem bonitinho, porque a gente vai para a nossa próxima parte da aula, que é muito importante. Agora nós vamos ver a conjugação do verbo ser. É muito importante que você estude a conjugação dos verbos, porque às vezes pode ser que as pessoas elas não coloquem o pronome no começo da frase. E aí você vai saber, então, através da conjugação daquele verbo, qual é o pronome que a pessoa está se referindo, quem é a pessoa que ela está falando. Então, para você entender fofocas, para você entender se alguém está falando com você, é muito importante aprender a conjugação. Eu acho que é a estrutura que nós deveríamos aprender para aprender qualquer idioma. É a estrutura da conjugação. Então, vamos ver o verbo ser em espanhol. Eu soy, tú eres, vos sos, él es, ella es, usted es, nosotros somos, ellos son, ellas son, ustedes son y vosotros sois. Também dá um print, memoriza, fica repetindo aí várias vezes na sua casa e agora a gente vai ver o verbo estar. Yo estoy, tú estás, vos estás, él está, ella está, usted está, nosotros estamos, ellos están, ellas están, ustedes están, vosotros estáis. E aí, mais uma vez, você pode tirar um print e memorizar. E agora a gente vai para o nosso exercício de cada dia, porque a gente vai praticar tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, nesse primeiro exercício, é um exercício de pronomes. De acordo com a conjugação do verbo ser e estar, qual seria o pronome que nós poderíamos colocar nesses espaços vazios? Então vamos lá. Se quiser dar um print e tentar fazer em casa aí sozinho, que agora eu vou passar a resposta para vocês. Então temos aqui o primeiro exercício. Somos amigos desde niños. Nós temos o verbo somos. Quando é conjugado assim, a gente está falando do pronome nosotros. Então, nosotros somos amigos desde niños. Aqui, se eu tivesse colocado amigas e ninhas, a gente poderia falar nosotras somos amigas desde niñas. E é assim que você utilizaria o nosotros no feminino. A segunda questão, como estás? E aí, quando a gente tem o estás aqui, qual seria o pronome que a gente utiliza? No caso, eu coloquei aqui tu, mas você pode colocar vós também. Como estás vós? Também pode falar. Mas como estás tu é o mais comum. Vós é só na Argentina, tá bom? Temos aqui están. Então, para conjugar están, nós estamos falando dos pronomes ellos, ellas e ustedes están. Aqui temos es el nuevo director. Quando a gente vê es, pode ser os pronomes ele ou usted. Eu não coloquei o ella porque o é diretor e não diretora, por isso a gente sabe que talvez seria ele ou usted. Temos aqui a conjugação son. De donde son? E aí a gente pode colocar os pronomes ustedes, ellos ou ellos. E aí, resumidamente, o exercício ficou assim. Nosotros somos amigos desde niños. ¿Cómo estás tú? Ellos están en el cine. Ellas están en el cine. Ustedes están en el cine. Él es el nuevo director. Usted es el nuevo director. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son ellas? É muito bom essas frases porque você já vê a estrutura, né? Essa estrutura que vocês acabaram de aprender da conjugação, como que elas ficariam ali nessas frases. Então, por exemplo, tem essa frase aqui: Como estás tú? Eu puedo decir como estás, puedo decir, mas é muito comum que eles falem como estás tú. Aqui, de donde son ustedes? De donde son ellos? Ou eu posso mudar aqui o pronome e a conjugação. De donde eres tú? ¿De dónde soy yo? ¿De dónde es ella?
de donde somos nosotros. Então, você pode utilizar essa mesma estrutura e colocar o que você acabou de aprender, a conjugação e os pronomes em espanhol. Então, a gente vai para o exercício 2, que agora esse exercício já tem o pronome, agora você precisa só conjugar. Tô até pensando aqui que era melhor ter colocado o exercício 2 como exercício um, exercício um como 2, porque eu acho que o 1 tá mais difícil, né? Então aqui você vai ver os pronomes e aí você vai colocar nessa parte que tá em espaço qual seria a conjugação desses pronomes, certo? Pausa, faz aí em casa que a gente vai ver as respostas. Yo, tarará, muy cansado hoy. Então, aqui a gente vai utilizar o verbo estar, porque é uma sensação do corpo. Então, a gente fala: Yo estoy muy cansado hoy. Nosotros, de Espanha, pero ahora, en México. Então, aqui a gente fala: Nosotros somos de Espanha, pero ahora estamos en México. ¿Dónde tú? Te estoy esperando. Aquí es, ¿dónde estás tú? Te estoy esperando. Ustedes, en la lista de invitados. Ustedes están en la lista de invitados. Vosotros, hermanos, ¿verdad? Então, aqui com vosotros, a gente conjuga vosotros sois hermanos, ¿verdad? E assim ficou nosso exercício. Yo estoy muy cansado hoy. Nosotros somos de España, pero ahora estamos en México. ¿Dónde estás tú? Te estoy esperando. Ustedes están en la lista de invitados. Vosotros sois hermanos, ¿verdad? Espero que a minha aula tenha ajudado muito você a memorizar os pronomes em espanhol e também a conjugação dos verbos ser e estar. E a gente se vê na nossa próxima aula.